Três tigres tristes. Vamos lá! Para você que não me conhece, eu sou Leandro Pedro e eu sou contador de histórias. Você que gosta das nossas dicas, não deixe de curtir aqui embaixo, clica aqui em seguir a gente, segue a gente, compartilha para que a gente possa ter mais uma galera, que a gente possa conversar sobre contação de histórias e a gente possa ter mais gente difundindo essa profissão que é tão maneira, que eu gosto tanto e tenho tanta paixão. E hoje as nossas 6 dicas vai ser para você que quer aprender a contar histórias para cada faixa etária de idade. Porque algumas histórias elas funcionam para uma idade e não funcionam para outra. Não adianta você querer contar uma história mais infantilizada, musicadinha, para uma galera que tem 15, 16 anos, porque não vai funcionar. Eu vou deixar um link aqui embaixo, porque eu gosto de deixar link, gosto de referência com alguns vídeos ou então músicas ou historinhas que vocês podem utilizar também para cada faixa etária. Tudo que eu falar aqui não é uma verdade absoluta. Então, tudo que eu falar aqui pode ser que você faça de uma outra forma e funcione muito bem. Então, está tudo bem. A primeira dica é: tenha repertório. Muitas histórias, ouça histórias, leia os livros, conte histórias para ter repertório, tá? Então, agora a gente vai passar para as faixas etárias. Então, segunda dica, a primeira faixa etária que eu vou falar vai ser a de crianças de 0 a 3 anos. Essa faixa etária, eles estão muito na musicalização e na brincadeira com o corpo. Então vale a pena vocês buscarem contos que brinquem com o corpo e que tenham músicas. Por exemplo, sons de corpo, eles adoram fazer som de corpo. Histórias que sobe e desce, tem uma historinha que faz assim, sobe e desce montanha pra cima e pra baixo. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. E são histórias simples, fáceis e divertidas. Terceira dica. A próxima faixa etária é uma faixa etária que é bem legal de trabalhar, que são crianças de 4 a 6 anos. São crianças que eles já conseguem ter um pouco mais de tempo, de prestar atenção, um pouco mais de tempo no que você está falando, conseguem prestar atenção em coisas mais abstratas, que os menores não conseguem. Para essa faixa etária, é muito interessante você utilizar bonecos, brincadeiras e contos de repetição. Mas, Leandro, o que são contos de repetição? Contos de repetição são contos que eles vão repetindo a mesma historinha. A mesma historinha ela vai se repetindo, até chegar ao fim. Por exemplo, aquela história da velha Fiá. Tinha uma velha Fiá, veio um gato e quase era mal. O gato na velha Fiá, estava um rato em seu lugar. Veio o gato e quase era mal. O gato no rato, o rato na velha Fiá. E assim por diante. Então, esses são alguns contos de repetição ou contos de acumulação. Como aquela historinha da lua, que a tartaruga quer comer a lua. E aí... Subiu a montanha, subiu na tartaruga, subiu na girafa, subiu no elefante, subiu no leão. Os bichos vão sendo empilhados até conseguir chegar na lua. Isso é legal porque essas crianças elas repetem e elas gravam o bicho anterior. Quarta dica. São a faixa etária de 7 a 12 anos. Eles não são mais tão criancinhas, eles não se sentem criancinhas, eles não gostam dessas brincadeirazinhas, dessas coisas mais de bebê, musicalização. Às vezes eles não têm paciência para isso. Então, o que essa galera gosta mais? Eles adoram quando a gente leva contos com experiência, que você coloca uma experiência química, que acontece alguma coisa, contos de assombração, já é uma faixa etária legal para você trabalhar contos assombrosos, coisas que eles consigam construir junto. A gente tem uma história que é a história da alegria, que a gente vai construindo um origami junto com as crianças. Então nessa faixa etária funciona muito bem, coisas que eles consigam construir em conjuntos ou coisas muito mirabolantes. A gente tem uma história que a gente faz uma experiência química que parece um vulcão que vai explodindo. Nessa faixa etária funciona, eles gostam e eles não têm medo. Pode trabalhar contos de assombração, contos de mistério e coisas que vocês possam fazer em conjunto. Quinta dica são as crianças que têm a faixa etária entre 13 e 15 anos. Essa faixa etária já são mais pré-adolescentes. Então eles não estão mais com paciência de história de brincadeira, história de assombração, eles não têm mais tanta essa paciência. Então é um grupo que é muito legal de trabalhar porque eles querem contar as histórias deles. Então se permita para essa faixa etária ouvir.
os meninos entre 13 e 15 anos numa grande roda, que a gente faz uma roda de conversa. E aí nessa roda de conversa, a gente pode ouvir as histórias que eles têm para contar, histórias pessoais mesmo, sabe? E você poder contar as suas experiências também. Então nessa faixa etária, não é mais tão interessante as histórias tais como elas são os contos populares, os livros. É mais interessante você pegar dessas histórias e trazer para a realidade. O que por exemplo, você pode até contar Chapeuzinho Vermelho, contanto que a gente consiga trazer Chapeuzinho Vermelho para uma realidade e dizer do que está falando aquela história. Seja claro e justo com os seus convidados ali nessa faixa etária. Às vezes Chapeuzinho Vermelho faz muito sentido. A menina que tá na floresta e tem um lobo feroz que tá atrás dela e ela tá indo para casa da avó, a gente pode contar isso de uma outra forma que não seja a forma tradicional contada para as crianças. A gente pode estar falando aí do cuidado, né, com o corpo, do cuidado com os outros, do cuidado que a gente tem que ter com o mundo, e quem é esse lobo mau, né? Esse lobo mau é o quê? O que ele representa na nossa sociedade. A partir de várias histórias, trabalhar com essa meninada de 13 a 15 anos, as relações mais concretas, mais reais da sociedade. Sexta dica são a galera acima de 16 anos, que eu já entendo, particularmente como uma galera mais adulta, que está com opinião mais formada. Nessa idade, eu curto muito trabalhar os contos de reflexão. São histórias que nos fazem refletir sobre determinadas ações que tomamos. Então são contos que eu trabalho muito, principalmente para os adultos e para os adolescentes. Os contos de reflexões mais conhecidos no mundo são as fábulas, porque as fábulas elas trazem uma moral. E às vezes a gente, como contador, às vezes a gente nem curte trabalhar muito a moral da história, falar da moral, mas a gente pode jogar isso para o nosso público, né? E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de contar para vocês uma história que é uma fábula que eu escrevi, daqui a pouco está saindo livro dessa fábula também. Há muito tempo atrás, tinha assim, um pasto imenso. E esse pasto estava branquinho, porque tinha nevado ali. E no meio do pasto tinha um pintinho pequenininho. E o pintinho, tadinho, ele piava tão alto, só que ninguém ouvia. Até que uma vaca grande, gorda, ouviu aquele pintinho piar. A vaca ela foi se afrouxegando, viu o pintinho ali, pequenininho, no meio do pasto. A vaca olhou pro pintinho, virou a bunda e... Puf! A vaca cagou no pintinho. Mas você acha que o pintinho ficou triste? Não ficou não. Ele ficou feliz porque aquele cocô era quentinho. E aí ele começou a fazer uma casinha de cocô que tinha assim uma janelinha de cocô, as paredes de cocô, o telhadinho de cocô, a janela feita de cocô. Ele estava tão feliz naquela casinha de cocô que ele voltou a piar. Só que agora ele piava de felicidade. E ele piava, e ele piava tão alto que quem ouviu foi uma raposa danada e sorrateira que foi se afrouxegando, viu aquela casinha de cocô. A raposa abriu a casinha, a raposa pegou o pintinho e a raposa... A raposa comeu o pintinho. Moral da história? Nem todo mundo que te põe na merda é teu inimigo e nem todo mundo que te tira dela é teu melhor amigo. Galera, lembra que aqui no nosso canal a gente vai ter sempre uma playlist que é Como Ser Contador de Histórias, onde toda semana eu vou colocar um vídeo novo dando dicas de contação de histórias. Também estamos no Instagram, então segue a gente lá no Instagram e aqui no canal, porque sempre tem novidades nas duas plataformas. E aqui tem também os canais, os vídeos para as crianças, que são de contação de histórias voltada especialmente para as crianças. Vocês que curtem a gente,
segue, compartilha e entra nos nossos canais. Um beijo e até!